todos que desejam. Minha esposa também me assiste, a responsabilidade é grande agora, hein? Ela está pagiando a minha filha nesse momento. Imagina uma bebê de quase 3 meses vai ouvir sobre criminologia, movimento da lei e da ordem. Olá, pessoal. Enfim, vocês posso começar? Vocês estão me ouvindo? E aí? Tudo certo? Estão me ouvindo bem, gente? Prazer aí, uma boa noite a todos. Eu me propus a conversar com vocês sobre o movimento da lei e da ordem. E muitos vão me perguntar, professor, mas por que o senhor, como defensor público, vai falar sobre o movimento da lei e da ordem? Porque é a partir do extremo, né, de um extremo que foi factível em uma dada época nos Estados Unidos, é que as críticas nasceram. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Por favor, alguém me responda aí para eu não dar um galeio aqui. Ok, obrigado. É isso aí. Valeu, Gicatelli. Bom, enfim, é necessário o estudo do movimento da lei e da ordem para nós termos um ponto para ser criticado. Mas eu digo a vocês que dos movimentos de política criminal que nós temos, aqueles mais importantes, o movimento da lei e da ordem talvez seja o que mais seduz. Eu digo que seduz por quê? Porque ele apresenta uma solução que foi factível, algo que aconteceu, resolveu o problema da criminalidade, diminuiu a incidência da reincidência nos Estados Unidos, no caso específico, na cidade de Nova York, e trouxe uma luz no fim do túnel para todos aqueles que se viam impotentes diante do aumento avassalador da criminalidade. Eu digo para os senhores o seguinte, o movimento da lei e da ordem, ele surgiu na década de 70, como um modelo de política criminal, um movimento de política criminal que é tendente a solucionar de vez com toda a criminalidade. O direito penal, ele passa a ter um papel educador, um papel que vai muito além da ideologia, e sim um papel de substituto do Estado naquelas omissões que causaram, de alguma forma, um aumento na criminalidade. A falta da educação, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso a insumos fundamentais, ou seja, aquilo que o Estado se omitiu ou porque ele esteve ausente de alguma forma, o direito penal surge através desse movimento de política criminal da lei e da ordem como o grande solucionador do problema do crime e do criminoso. Então vejam os senhores, o movimento da lei e da ordem surge na década de 70, a partir dos estudos que foram sendo desenvolvidos pelos professores da chamada Escola de Chicago. Tá? Um dos grandes nomes da Escola de Chicago é o Sutherland. Isso vocês já devem ter ouvido falar no Sutherland, que estudou a anomia. Mas aqui nós vamos falar especificamente da lei e da ordem. O movimento de lei e de ordem, o movimento de direito penal máximo, ele surge na década de 70 nos Estados Unidos e procura selecionar, ou melhor dizendo, estabelecer que existem os bons e os maus indivíduos. Não há um meio termo. Ou o indivíduo é bom ou é ruim, ou seja, daninho para a sociedade. Então, nós tínhamos a seguinte situação nos anos 90 em Nova York. No final da década de 80, início dos anos 90,
A cidade de Nova York, uma das mais importantes e populosas dos Estados Unidos e talvez do mundo, ela se encontrava em uma situação calamitosa. A criminalidade era altíssima, a reincidência maior ainda, e a sensação de insegurança pública reinava. A população queria uma resposta. E essa resposta veio com um promotor de justiça que se candidatou ao cargo de prefeito da cidade de Nova York, o nosso conhecido Rudolph Giuliani. Teve um mandato de 1994 a 2002. Ele foi prefeito da cidade de Nova York. O Giuliani, ele tinha uma proposta interessante. Ele, na promotoria, ele conseguiu excelentes acordos do plea bargain. Excelentes acordos nos quais ele conseguia, segundo a visão do Estado, que o indivíduo cumprisse uma pena adequada aos interesses do Estado, uma pena maior. E ele buscou na escola de Chicago as seguintes ideias. Olha, a escola de Chicago desenvolveu a teoria das janelas quebradas, Fixing Broken Windows, onde se entendia que se você ver uma fábrica, assim dizia os professores que idealizaram essa teoria, se você vê uma fábrica abandonada uma fábrica toda envidraçada, ela está abandonada, nada funciona nela, o indivíduo vai, atira uma pedra e quebra uma vidraça. A tendência é que todos os outros indivíduos que passem por ali e vejam essa vidraça quebrada também se despertam para fazer o mesmo, pegar uma pedra, arremessar e quebrar uma outra vidraça. E no fim, essa estrutura que está abandonada, ela estará em um estado deplorável. A ideia do Giuliani é que essa ideia de janela quebrada é vista dentro do sistema social. Se um crime não é punido, se há uma sensação de abandono da segurança, a tendência é que a situação social entre em colapso. Então, ele trouxe essa ideia da janela quebrada para o sistema social, o sistema criminal. E também ele passou a ideia de que o direito penal, a sociedade nova-iorquina, não poderia tolerar nenhum delito. Essa ideia da tolerância zero traz o direito penal num momento de que ele passa a exercer o papel educador. Se a sua família, se o Estado não te deram a educação para que você conviva adequadamente dentro de uma dada sociedade, no caso a sociedade de Nova York, nós, direito penal, vamos corrigir o seu despropósito, a sua ausência de cordialidade, a sua ausência de firmamento no pacto social que nós adquirimos. Então, a ideia de tolerância zero vem daí, de que o crime não poderia ser tolerado. O Rudolph Giuliani, evidentemente, investiu muito em segurança pública. Ele contratou inúmeros policiais. Ele conseguiu investimentos do próprio Estado e principalmente do município, da cidade de Nova York, na compra de material que visasse a segurança. Surgem aí as primeiras armas de choque, surgem aí os cães adestrados, surgem aí inúmeros artefatos, eu posso até dizer que chegam perto de ofendículos para a garantia da segurança do povo. A situação passa de uma cidade no qual havia um abandono para uma cidade em que a cada esquina havia 1 ou 2 policiais. Então, nesse caso, a população recupera a sensação de segurança e volta a confiar na segurança pública. Rudolph Giuliani conseguiu que a população voltasse a confiar na segurança pública. A partir daí, ele desenvolveu um outro método de busca da resolução dos conflitos criminais. Ele chamou esse método de Three Strikes.
é o seguinte: o indivíduo tinha 3 oportunidades. Um primeiro delito pequeno, equiparável a uma contravenção penal brasileira, era tolerado. A reincidência desse delito já era punida com uma pena de multa. Mas a reincidência da reincidência, a terceira vez, não era de maneira alguma tolerada pelo Estado. O indivíduo ia preso a uma pena significativa. Então vejam vocês que ele utilizou inúmeros métodos para conter o crime e o criminoso. Vejam vocês, ele, a partir do direito penal, ele seleciona, dentro do Estado de Direito, os bons dos maus indivíduos. Essa ideia muito parecida com o que fez Hitler, através do estudo do professor Edmund Meizinger. Eu cheguei a conversar com vocês sobre o projeto Estranhos à Comunidade, que foi encomendado pelo Hitler ao professor da Universidade de Munique, o Edmund Meizinger, que visava, através do Estado de Direito, um projeto de punição dos indivíduos pelos seus estereótipos, pelo seu pensamento, as suas vocações políticas, a sua própria ideologia, ferindo de morte qualquer ensejo ao princípio da legalidade. Eu cheguei a dizer para vocês que naquela época o princípio da legalidade foi abolido da Constituição alemã, onde o que seria considerado crime, o que a sã consciência do povo alemão dissesse que o seja. E a sã consciência, vocês sabem, era do Hitler. Bom, enfim, essa ideia de um programa de direito penal para solucionar os problemas sociais é muito antigo. Como eu contei para vocês, desde o nazismo, essa ideia de que o direito penal resolveria problemas sociais, criminais e políticos sempre existiu. Então, o Rudolph Giuliani, ele através dessa ideia das janelas quebradas, dos 3 erros, ou 3 strikes, e da ideia de tolerância zero, ele implementou nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, o movimento da lei e da ordem. Aqui no Brasil, nós tivemos nessa época, nós pegamos carona no movimento da lei e da ordem. Eu posso rememorar a vocês que a lei de crimes hediondos, a lei 8.072, de 1990, ela surgiu depois de um cenário catastrófico que nós vivenciamos aqui. Tivemos o assassinato daquela atriz, filha da novelista, a Daniela Pérez, foi assassinada pelo Guilherme de Pádua e sua companheira da época, com tesouradas e vários golpes, um crime bárbaro naquela época. A atriz estava em ascensão e a novelista também, a Glória Pérez. E também tivemos 2 sequestros que praticamente aconteceram no mesmo ano. O sequestro do empresário Roberto Medina, a extorsão mediante sequestro, né, pessoal, do empresário Roberto Medina e do empresário Abílio Diniz. Foram crimes que chocaram a sociedade. Tivemos, na mesma época, a prisão de um grande traficante da favela da Rocinha, que era conhecido como Escadinha, que ele comandava o nascimento da ideia de milícia da época e também comandava o tráfico internacional comparável a Pablo Escobar. Então, nós tivemos esse cenário de insegurança pública. Eu não preciso dizer para vocês que a televisão, né, a rede que vocês conhecem, a Globo, engendrou um apoio à novelista e ela conseguiu buscar assinaturas suficientes para que um projeto de lei que implementasse aquela norma do artigo 5º da Constituição, que estatui a possibilidade de criminalização dos delitos hediondos, viesse à tona, viesse a se tornar uma lei. Então, ela engendrou apoio institucional e também da população e buscou assinaturas em vários estados da federação. Mas um deputado da época pegou carona na ideia e propôs o projeto de lei que se tornou a Lei de Crimes Hediondos. Esse deputado é o Roberto Jefferson, que vocês conhecem também.
Enfim, surge a Lei de Crimes Hediondos em 1990, basicamente na mesma época em que reinava o movimento da tolerância zero nos Estados Unidos e em outros países do mundo. A partir daí tivemos também as chamadas leis de combate e a Lei de Crimes Hediondos. Isso caiu num concurso. O que são leis de combate? São leis que surgem da súplica social, de um momento social em que é necessário que uma lei estabeleça um combate a determinadas condutas. E foi aí que surgiu a Lei de Crimes Hediondos. Mas o que eu trago para vocês é que o movimento da lei e da ordem, ele ganha muita força. Ele ganha muita força hoje pelo populismo penal, um movimento de política criminal que vem idealizado e trazido pelo anseio popular na resolução dos conflitos. Muitas pessoas hoje, e geralmente as pessoas que assistem alguns programas televisivos que visam a dar uma magnitude à criminalidade e dizer que a situação precisa de um basta. Esses programas que vocês conhecem, geralmente depois que o trabalho... Eles vão ao ar na hora que o trabalhador sai do trabalho e vai para casa e chega a ponto de assistir. Esses programas pregam o fim do crime, o uso até da pena de morte, o restabelecimento da pena de morte no mundo, a quebra das garantias, dos direitos individuais dos cidadãos. E o movimento da lei e da ordem, ele respeita os direitos individuais. Aí está um ponto interessante. O que o que nós temos de diferença do movimento da lei e da ordem, do direito penal máximo para o direito penal do terror, é que no movimento da lei e da ordem, no direito penal máximo, há respeito às garantias individuais. Há um respeito às garantias individuais. Já no chamado direito penal do terror, que foi aquilo que Hitler implantou na Alemanha nazista, não. Lá não há respeito aos direitos individuais. Lá, os indivíduos que são atingidos por esse direito penal do terror, esses indivíduos não possuem nenhuma garantia individual. Eles não são tratados como cidadãos. Eles são sub-humanos. Esse é o ponto mais importante e diferenciador do movimento da lei e da ordem, do chamado direito penal máximo para o direito penal do terror, pessoal. Isso é muito importante que vocês saibam. No direito penal do terror não há respeito às garantias individuais dos cidadãos. É um direito penal de velocidade instantânea, é um direito penal da morte. Já no movimento da lei e da ordem, no direito penal máximo, há respeito às garantias individuais dos cidadãos, ao devido processo legal e à integridade pessoal de todos os que são submetidos a ele. Bom, eu me empolgo um pouco, peço desculpas a vocês pela empolgação, é que esse tema é muito bacana. Eu trouxe para vocês, en passant, os principais tópicos referentes ao movimento da lei e da ordem e também o que diferencia o movimento da lei e da ordem do direito penal do terror, que foi implantado na Alemanha nazista. Sim, o Teles está perguntando se o direito penal do terror seria o sinônimo de um direito penal subterrâneo. Veja bem, eu entendo que não. O direito penal subterrâneo é aquele que é aplicado fora do processo, no calabouço, nas obscuras da polícia, da execução da pena, na cadeia pública, no presídio, que são as torturas, os meios de obtenção de confissões, os meios que violam os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, ao processo, ao respeito à sua integridade física. O direito penal subterrâneo, ele ocorre às obscuras, e o indivíduo ainda assim é submetido ao processo, mas a confissão dele foi viciada, ele foi torturado, ele
ele sofreu tortura psicológica, ele de alguma forma teve seus direitos violados. No direito penal do terror, não há um respeito ao indivíduo. Aquela pessoa que era submetida ao direito penal do terror aplicado ele diz o seguinte, que naquele momento em que se aplicou a teoria do direito penal do terror, o projeto Estranhos à Comunidade, não havia respeito a cidadãos. Nós estaríamos diante de pessoas que não mereceriam nenhum respeito. Evidentemente, o Luiz Flávio Gomes, eu sei, Teles, ele trata como sinônimo. Eu respeito a ideia do Luiz Flávio Gomes, mas o que se tem entendido mais a respeito da diferença, e se há uma diferença entre direito penal subterrâneo e direito penal do terror, nós encontraríamos no professor Zaffaroni. E o professor Zaffaroni trata o direito penal subterrâneo como direito penal subterrâneo. Ele até foi o idealizador desse termo direito penal subterrâneo. Evidentemente, é uma modalidade de terror? Sim, é uma modalidade de terror, mas incomparável ao que ocorreu na Alemanha nazista, certo? Então, pessoal, eu agradeço aí a todos os que me assistiram. É um prazer aí que vocês estejam curtindo. Fico muito agradecido. Teles, o Teles está perguntando se é um conceito mais recente também. Esse conceito de direito penal do terror, vocês vão encontrar na obra de Hannah Arendt, principalmente no livro dela chamado As Origens do Totalitarismo. Lá, Hannah Arendt, ela discorre sobre o terrorismo que aconteceu na Alemanha nazista e chama o que aconteceu de direito penal do terror. Eu digo para vocês, é uma leitura pesada, mas uma excelente autora, uma excelente filósofa. Eu sou fã de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Pode ser um sinônimo, sim, Teles. Segundo o professor Luiz Flávio Gomes, na obra dele sobre criminologia, ele trata como sinônimo o direito penal subterrâneo do direito penal do terror. Mas, se nós buscarmos as origens de ambos, elas, embora direito penal subterrâneo possa ter em si uma ideia de terror ao indivíduo, o que foi aplicado na Alemanha nazista é o verdadeiro terror. Há uma diferençazinha entre esses dois tópicos, ok? Então, agradeço a vocês, que nós tenhamos outras oportunidades, e digo que é um grande prazer aos domingos estarmos aqui conversando sobre criminologia crítica, crítica do direito penal, e também sobre esses aspectos históricos, e que são um vértice de todo o desenvolvimento da criminologia na atualidade. Indico a vocês o livro de Lola Anivar de Castro, uma autora venezuelana que escreve muito bem sobre movimentos de política criminal. Excelente autora, editora Revan tem algumas obras dela, ok? Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês e nos vemos na próxima live. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Tchau, tchau.